Meus irmãos, o texto que nós vamos ler nesta manhã se encontra no Evangelho de Marcos, como o nosso trabalho de pregar aí essa série em Marcos. Então, está no capítulo 4, no verso 21 até o verso 25, mais uma parábola aí, então nós vamos estar refletindo sobre este texto. E vamos iniciar a leitura então, diz a palavra do Senhor assim. Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. E mais ainda, lhes será acrescentado, pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Oremos. Pai de amor, nesse instante nós queremos que o Teu Espírito, Pai, ilumine os nossos corações com a Tua luz, com a verdade da Tua luz, Pai, que nós possamos sair daqui edificados com a Tua palavra e possamos ser incentivados, Senhor, a colocar em prática tudo o que o Senhor tem preparado para falar aos nossos corações hoje, Pai. Que as barreiras e os problemas não possam ser interferências para impedir que possamos ouvir e prestar atenção o que a Tua palavra tem a nos dizer esta manhã, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu vou tirar o microfone porque o pedestal ele não está me ajudando, não. Obrigado, Matheus. Muito bem, meus irmãos, essa série do Evangelho de Marcos tem sido, creio, edificante para todos nós. Domingo passado tivemos a exposição do texto falando sobre a parábola da semente, onde o pastor Márcio aí nos trouxe esta palavra. Infelizmente eu não pude ficar até o final, mas a gente assiste, né? Por isso que está lá postado, para você também compartilhar as mensagens com aqueles que não estão. E foi realmente uma mensagem onde nós podemos aprender mais sobre a palavra de Deus e sobre o treinamento também que Jesus Cristo estava dando aos seus discípulos, incentivando a eles a pregarem a palavra de Deus e a importância da verdadeira semente, essa semente que cai no verdadeiro terreno. E quando essa semente ela cai nesse verdadeiro terreno, ela produz frutos, ela produz árvore, um fruto, e esse fruto ele tem que ser compartilhado. Enfim, tivemos aí uma abordagem no domingo passado, uma reflexão sobre esse texto. E Jesus Cristo agora continua a ensinar os seus discípulos, porque os seus discípulos queriam entender mais sobre parábolas. E nós vimos que Jesus Cristo é o mestre do contador de histórias, né? Então Jesus usava este meio para que as pessoas prestassem atenção naquela história, um contador de histórias, para que ele pudesse então trazer ali a luz daquele assunto e ensinar aqueles que estavam ao seu redor. E no verso 21, então, Jesus ele continua, então, essa exposição de explicação destas parábolas. Ele conta mais uma parábola aqui aos seus discípulos. E ele fala assim: Jesus também disse aos discípulos o que eles precisariam entender. Bom, eu tenho uma imagem aqui do farol de Legimont, que fala o jumento, né? O francês colocou esse nome de jumento nesse farol porque eu creio por causa da sua força, por causa da sua firmeza em levar muito solavanco, então peso, então Legimont. Legimont é um farol que fica ali na ilha, uma ilha francesa. É um dos mais belos faróis construídos ali na França. E esse farol ele foi projetado em uma torre de vigilância. E ele foi projetado para ser um instrumento marítimo, construído em uma região considerada muito perigosa. Ali nessa região, onde está esse farol, as ondas chegam a mais de 30 metros de altura. Então, um local onde houve vários naufrágios.
E então a França resolveu erguer este farol sobre uma rocha para que pudesse então ser um instrumento para direcionar as embarcações que ali passam. Este farol, assim como tantos outros, tem uma função. Ele tem a função de projetar uma luz bem forte. Então esta luz, ela orienta as embarcações aonde ela deve ou onde ela não deve passar, por conta ali das armadilhas naturais que tem ali no mar, os arrecifes e tudo mais que pode acontecer ali. Este farol, ele precisa estar num local bem visível a todos que passam ali. Ele não poderia ser construído em um lugar escondido, atrás de uma montanha, ou um farol muito baixinho, onde as embarcações não pudessem ver, porque conforme a onda ela se levanta, esconde-se aquele farol, enfim. Este farol ele teria que ser construído num lugar bem visível, onde todos pudessem passar ali, passam por ali, vem esse farol. Estrategicamente, essas torres são construídas, então, em locais visíveis. Interessante que muitos desses faróis, eles têm ali, encontra-se ali, um profissional que se chama faroleiro, não farofeiro. Faroleiro. O faroleiro, ele fica algumas vezes ali confinado dentro daquele farol para manter a manutenção desta torre em geral e também para manter esta luz acesa, para que as embarcações então pudessem ser orientadas. E sempre que necessário, esses faroleiros, eles são substituídos por outros, para que ele possa também descansar um pouco, enfim. Existem esses profissionais que ficam ali confinados. Esses profissionais, antes de assumir esta posição de faroleiro, eles passam por um treinamento. Eles passam por um ensinamento. E todo o treinamento e todo o ensinamento que esses homens recebem é obrigatoriamente colocar em prática aonde eles vão ficar. Não ficar apenas só na teoria. Não ficar apenas só no que eles escutam. Mas eles precisam colocar em prática. Eles precisam entender como funciona aquela torre. Eles precisam aprender a ficar alertas com as condições climáticas que podem ocorrer ali de repente. Eles sabem que o ambiente ali é inóspito, que muitas ondas ali podem acontecer, o solavanco dessas ondas nessa torre causa um barulho muito forte internamente neste farol. Em 1889, teve até uma foto, se você pode acessar aí a internet, uma foto em 1989, um dos faroleiros estavam ali dentro, ele viu o barulho do helicóptero, ele saiu para verificar o que estava acontecendo, de acordo com a entrevista que depois foi dada. Por que ele abriu a porta naquela hora? Porque uma das ondas tão grande, acima do farol, estava prestes a pegar de cheio o farol. E na hora que ele percebeu que a onda ia bater, ele voltou e fechou a porta, onde a onda, o farol, o helicóptero captou bem na hora este incidente ali que teve, esse movimento da onda que teve ali naquele momento. Mas, enfim, esses profissionais, eles foram ensinados a cuidar da manutenção daquela torre. Eles foram instruídos e foram treinados a ficarem alertas. Assumiram uma posição com um faroleiro, e uma delas, se não principal, é ser luz, metaforicamente falando, para todas as embarcações do mar. Não só para as embarcações da França, mas para todas as embarcações do mundo inteiro. Esse faroleiro, ele tem que ser luz para todas as embarcações do mundo. Bom, meus irmãos, o texto que nós lemos nesse momento foi a parábola da candeia. E aqui Jesus também fala sobre uma luz. Só que Jesus aqui ele fala sobre a verdadeira luz. E Jesus aqui é aquele que está treinando e está ensinando os seus discípulos a serem verdadeiros faroleiros, pregar e divulgar a palavra de Deus através dessa luz, anunciar a palavra de Deus, vivenciar esta luz. Porque para esses discípulos a sua torre forte é Jesus Cristo.
Para esses discípulos, Jesus Cristo é a rocha que sustenta todas as coisas. Para esses discípulos, Jesus, aqui ele está ensinando que ele está ensinando que esses discípulos, esses homens, devem se apropriar dessa luz de tal forma que eles possam ser bênção, que eles possam ser instrumento para todo mundo. Vamos para o verso 21. Jesus lhes diz, em seguida Jesus lhes perguntou: alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sob um cesto ou uma cama? Claro que não, a lâmpada é colocada num pedestal de onde sua luz brilhará. Essa versão é da NVT, pedestal. Nós precisamos entender aqui, em primeiro lugar, meus irmãos, que a candeia aqui referida não é apenas um objeto pessoal, um objeto de utensílio para que você possa utilizar na sua casa. A candeia aqui, como era utilizada naquele tempo em Cristo, era uma lamparina feita de forma especial, onde tinha um pavio e ali colocava ali óleo ali dentro, onde acendia esse pavio, ele se tornava então a lâmpada da casa, a lamparina. E as pessoas estavam compreendendo o que Jesus estava dizendo sobre a lâmpada, sobre a lamparina, sobre a iluminação. Porque ali perto do Mar da Galileia também existiam cidades que ficavam acima do nível do mar, em montanhas, e quando essas cidades, ao entardecer, ao escurecer, acendiam as suas lamparinas, as suas candeias, aqueles que estavam no Mar da Galileia olhavam para aquelas lâmpadas e percebiam que ali tem uma cidade, uma iluminação, um porto seguro. Então as pessoas estavam entendendo o que o Senhor estava falando enquanto a iluminação. Então, em primeiro lugar, esta candeia ela não é algo, é um objeto. Aqui nesse texto, precisamos entender que esta candeia refere-se ao próprio Jesus. Ele é a candeia de Deus que veio trazer luz e revelação. Este era o propósito de Deus em Jesus. A única luz que revela todas, que espanta, que expulsa todas as trevas de nossa alma. Ela é muito mais poderosa, bem mais poderosa do que essa lâmpada, essa luz que nós temos aqui. É uma luz que invade o nosso interior. É uma luz que revela o poder de Deus e o que Ele pode fazer em sua vida. Este foi o propósito de Deus para a vida de Jesus Cristo. E a candeia refere-se, então, ao próprio Jesus. Ele é a candeia de Deus. E este propósito de Deus, meus irmãos, está revelado ali no Antigo Testamento. Quando Deus chamou Moisés e falou assim: olha, Moisés, você vai construir para mim um candelabro. E quando nós falamos candelabros, nós conhecemos a palavra, a nossa mente nos leva ao quê? Ao tabernáculo, né? Toda a construção do tabernáculo que o Senhor pediu para ser construído, e cada peça do tabernáculo tem a sua importância naquela construção. Não foi só uma decoração que Deus quis fazer no tabernáculo, mas cada peça, cada item, cada utensílio, até as vestes sacerdotais, eram algo especial para Deus, e tem ali uma mensagem. Este propósito de Deus é revelado então no Antigo Testamento, e os judeus conhecem como a menorá, no hebraico algo flamejante. O candelabro ele foi construído com ouro maciço, todo trabalhado de maneira artesanal, e seria utilizado no tabernáculo. Este candelabro teria que ser construído todo de ouro, e o propósito utilitário do candelabro era dar luz aos sacerdotes que serviam no templo, lugar do tabernáculo. Então esse era o candelabro, aquele que dava luz ali. Também é significativo notar que a menorá era um candelabro de 7 hastes. Então a gente vê muitas fotos aí, né, as réplicas que tentam fazer do candelabro. E o número 7 serviria como lembrete da semana da criação que o Senhor fez em 7 dias, em que Deus trouxe a primeira luz no mundo.
E para adorar, o hebreu, que conhecem ali, fala sobre candeia, sobre candelabro, portanto, apontava para o passado, quando a luz de Deus inundou o mundo, e no tabernáculo apontava para o presente, quando Deus fazia brilhar a perfeita luz na comunhão do pacto. O candelabro era a figura do Messias no futuro, aquele que viria aquele que viria manifestar a luz da verdade. Então o candelabro é a sombra daquilo que haveria de acontecer. Deus se manifestando em nosso meio, através de Jesus Cristo, a luz verdadeira. E o Senhor então ordenou em sua lei a Arão, naquela época, a seus filhos, que cuidassem do candelabro, desde a tarde até pela manhã. Então era algo necessário cuidar daquele instrumento que geraria a luz ali. Essa obrigação deveria ser cumprida diariamente pelos sacerdotes, para que a lâmpada permanecesse acesa continuamente dentro da congregação. Êxodo 27, 20. Além da função utilitária, a natureza da luz brilhando constantemente simbolizava a eterna entrega da parte de Deus de vida e luz ao seu povo, especialmente na encarnação, na obra de Jesus Cristo. E agora então, quando nós entendemos o propósito de Deus para Cristo como a luz do mundo, no Antigo Testamento, agora Jesus, ao contar esta parábola, revelando-se então esta luz que foi encarnada, que foi apontado no meio do povo de Israel. Porém, o candelabro construído por Moisés tinha um caráter terreno e transitório, e um dia apagaram. Agora, a luz de Deus para o seu povo, manifestada supremamente através de Jesus Cristo, jamais se apagará. Então Jesus, ele pega os seus discípulos, ensinando as parábolas, e agora ele vai falar sobre esta verdadeira luz. E Jesus está ensinando aos seus discípulos o seguinte: não tem nexo obter esta luz, esta iluminação do entendimento, se não for para compartilhar e iluminar o mundo. Não tem como você pegar uma lâmpada, pegar um candeeiro, pegar algo luminoso e colocar, esconder embaixo de um colchão, embaixo de uma cama. Esta luz aqui presente com vocês, vocês precisam utilizar ela de maneira correta. Não adianta vocês obterem esse entendimento, vocês entenderem isso e guardarem para si. Não adianta desfrutar desta preciosa luz e não a utilizar corretamente. Muitas vezes nós utilizamos, das bênçãos do Senhor, do conhecimento da palavra do Senhor, mas nós não transmitimos, nós guardamos para nós. E ainda muitas vezes nós falamos, não foi na igreja, perdeu a bênção. Então nós precisamos entender a função dessa verdadeira luz em nossas vidas. Jesus ensina aos seus discípulos a maior importância da luz é dissipar as trevas. E trevas aqui, meus irmãos, não é somente esta escuridão externa que nós conhecemos, é a escuridão da alma. Essa luz nos indica o verdadeiro caminho em que devemos andar. Ela nos orienta a desviar das ondas tempestuosas deste mundo, com suas filosofias, com suas ideologias contrárias à palavra de Deus. Esta candeia manifestada em Cristo tem uma intensidade tão forte, meus irmãos, que ilumina o mundo inteiro. Assim como o perdão de Deus através do sacrifício de Cristo na cruz por nós, para o mundo todo, conforme João 2:2. Então, meus irmãos, nesse início aqui, esta candeia é o próprio Jesus em nossas vidas, na vida daqueles discípulos. Ele está pedindo para os seus discípulos: sejam os faroleiros deste mundo. Vocês agora estão sendo ensinados a pegar esta responsabilidade, este ensinamento que eu estou passando para vocês, para que vocês divulguem esta luz. Porque somente essa luz, a única luz, a luz verdadeira, ela pode transformar a vida
de qualquer cidadão. Ela pode expulsar as trevas. E esta luz do Senhor, ela também pode mostrar o que tem atrapalhado as nossas vidas. Esta luz, ela manifesta de tal forma que nós passamos a ficar incomodados como nós estamos agindo. Esta luz que o Senhor está nos ensinando aqui é uma luz que não pode ser escondida. Não pode ser algo que não transmita o poder de Deus através de nossas vidas. Então, nesse primeiro momento aqui, Jesus Cristo, ele chama os discípulos a atenção, fala assim, a luz é para ser colocada onde? Embaixo da cama? Embaixo do cesto? Não. Esta luz é uma luz que precisa colocar num lugar bem alto, onde todos possam ver a manifestação do poder de Deus em suas vidas. Verso 22. Porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. Jesus olha para aqueles homens e fala, sabe por que vocês devem colocar esta luz visível a todos? Porque não há nada impossível para Deus que não seja revelado. Vocês devem pregar esta palavra, estas verdades escondidas a corações dispostos. Vocês devem ser uma constante lembrança do dia vindouro, da manifestação, quando tudo será revelado. E quem revelará tudo o que é oculto, que aos nossos olhos muitas vezes nós não entendemos, o que o Senhor quer nos dizer, a vinda mesmo do Senhor, a volta do Senhor, nós não sabemos quando que é, mas será revelada, será manifestada. E esta revelação total que nós temos em Cristo, é somente Ele revela em nós o seu poder. A palavra de Deus, ela nos diz em Salmo 139, 11 e 12, se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Não existe algo que o Senhor não possa revelar em nossas vidas. Se você acha que aquele problema que você está enfrentando, o Senhor não está olhando. Se você acha que aquele pecadinho tão gostoso que você está fazendo, o Senhor não está olhando. O Senhor, Ele revela o seu poder de tal forma que quebranta os nossos corações. E mostra para nós, e nos humilha e diz que eu sou o dono da sua vida. Porque não há nada oculto, senão para ser manifesto. Cristo foi manifestado, o poder de Cristo foi manifestado em nossas vidas. Versos 23 e 24. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse, preste bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Você já passou por aqueles momentos de chamar alguém, principalmente nós pais, entre nossos filhos? Ô Lourenço, vem aqui. Olha aqui para mim. Olha aqui nos meus olhos. Presta atenção no que eu vou falar. Você vai ouvir, você vai prestar atenção no que eu vou falar. Benjamin, vem aqui. Olha para mim, Benjamin. Eu já vi várias vezes o Mateus fazendo. Benjamin, olha para mim. Eu vou falar, você vai entender. Você entendeu, Benjamin? É isso que Jesus está falando. Vocês estão ouvindo a palavra? Estão só ouvindo? Eu quero além disso. Eu quero mais que isso. Olhem para mim, Jesus Cristo. Olhem para a minha palavra. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Diferente de eu olhar, diferente de eu ouvir apenas a palavra de Deus, como algo, que bênção, que maravilhoso. Diferente de eu tomar atenção e ser constrangido por esta palavra, em mudar as minhas atitudes. Cada vez, meus irmãos, que adquirimos conhecimento na vontade de Deus para as nossas vidas e permitimos que ela se torne real e prática
Nós seremos transformados de glória em glória, conforme Coríntios 3:18. Em contrapartida, meus irmãos, o fracasso em responder às verdades resulta na perda do que foi previamente adquirido. E hoje vocês concordam comigo que nós corremos este perigo de não atentarmos para este compromisso com a palavra, com a ordenança de Deus, quando ocultamos a verdadeira luz e aceitamos conceitos e ideologias que procuram destruir e disseminar as verdades da palavra de Deus que uma vez recebemos. Igrejas estão readequando o seu estilo de culto para agradar o homem, em vez de se aproximar mais à luz da palavra de Deus para engrandecer mais esse Deus de maneira verdadeira. Os cultos têm sido mais atrativos do que a palavra de Deus sendo pregada, manifestando esta luz de Cristo, manifestando essa luz, esse poder da palavra de Deus para a transformação do homem interior. E muitas vezes, conhecedores da palavra, nós pegamos a nossa lamparina, a nossa candeia, e nós a escondemos, com medo de sermos perseguidos, com medo de sermos ofendidos, porque nós achamos que esta função de combater, muitas vezes deve ser somente dos líderes da igreja, dos pastores da igreja. E nós escondemos a verdade da palavra de Deus. As pessoas vêm com as suas filosofias, com suas ideologias, e nós aceitamos, muitas vezes. Nós não as confrontamos com a palavra de Deus. Muitas vezes, quando nós colocamos este pensamento inclusivo de ser uma igreja legal, uma igreja aberta, uma igreja com uma teologia aberta, uma igreja que tem que reescrever a Bíblia, e abraçamos este pensamento, esta atitude, é a atitude de colocar a luz embaixo da cama e nos deleitar no pecado inclusivo. Muitas vezes, quando nós não entendemos, nós não procuramos olhar, prestar atenção, ouvir o que o Senhor tem nos falado, nós estamos então fazendo parte desses que guardam, escondem esta luz. E o Senhor Jesus Cristo ensina aos seus discípulos: olha, vocês têm que tomar cuidado. Vocês têm que entender que esta palavra que eu estou pregando, eu sou a luz do mundo. Eu sou sua torre de vigia. Eu sou sua rocha forte. Eu sou quem posso colocar em seu coração um verdadeiro entendimento. Esta é a função desta candeia, esta é a função da luz em Cristo em nossas vidas. Como nós podemos aplicar, meus irmãos, esse ensino de Jesus Cristo para os dias de hoje? Essa luz aqui, meus irmãos, é também refletida através da igreja por causa da sua união com Cristo. Quando nós não vemos a história do candelabro, da construção do candelabro, aquelas 7 hastes ali colocadas nesse candelabro representa a igreja. O candelabro no Antigo Testamento tinha 7 hastes que representavam a igreja enxertada em Cristo Jesus. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos enxertados em Cristo Jesus. Assim como o farol marítimo, meus irmãos, é projetado para ser construído em um ponto onde a sua luz possa revelar o perigo àquelas embarcações. É necessário também que este farol ele seja alimentado, ele seja com baterias, muitas vezes com querosene, com gás, com diesel. A sua bateria ela tem que ser
reativada sempre, carregada sempre. Assim é a vida do cristão. Uma vez que nós estamos em Cristo e Cristo é esta luz, precisamos sempre reativar, dar carga espiritual à nossa bateria. Porque lendo a palavra de Deus, eu vejo que as coisas não vão melhorar. Diferente das igrejas que pregam a prosperidade. Lendo a palavra de Deus, eu vejo que as coisas vão piorar. Cada dia são mal. No mundo tereis aflições. Haverá guerras, haverá tremores, haverá terremoto, haverá pandemias, haverá pestes. Estamos vivendo este momento. Mas a palavra do Senhor, quando nós fortalecemos a nossa vida espiritual para manter esta luz de Cristo, para estarmos com Cristo e mostrando que Ele é dono de todas as coisas, que Ele que me direciona, eu vou à palavra de Deus e falo assim, olha, você vai ter aflição, mas que bom, né? Eu venci. Lance sobre mim toda a sua ansiedade, todos os seus problemas, eu terei cuidado de vós. E olha, eu vou exaltar você em tempo oportuno, para que a glória de Deus seja manifesta onde nós vivemos. Meus irmãos, assim é esta luz que Cristo nos ensina. Quanto mais prestarmos e nutrir nosso conhecimento em Cristo, dar mais atenção e quanto mais expandirmos essa luz em nosso relacionamento no mundo, seremos medidos por Deus. E mais combustível, mais bênção no entendimento, sob sua palavra receberemos, para pregar de maneira que saberemos responder à razão de nossa esperança. Como diz lá em Pedro, capítulo 3, versos 15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. E somente estaremos preparados quando entendermos que esta candeia, esta luz de Cristo, ela é que vai revelar a humanidade e vai tirar as pessoas das trevas, vai converter o homem a Deus. Assim brilhe também a sua luz, assim também brilhe, assim também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem, glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Aula das obras que estamos fazendo nas quartas-feiras. Quando nós entendemos o que o Senhor está nos ensinando, meus irmãos, assim como aqueles discípulos estavam diante dele, quando nós não somente ouvimos a palavra de Deus, mas nós fixamos os nossos olhos em Cristo, a luz do Senhor, ela se manifesta de tal maneira que quanto mais eu puder responder firme na palavra de Deus, mais abençoado eu serei por Deus no entendimento da sua palavra. Não para eu me gabar do meu conhecimento, mas para reverberar a glória de Deus na minha vida. Não sou eu que dirijo a minha vida, é o Senhor. É difícil, meus irmãos. É difícil. A palavra nunca falou que ia ser fácil. Deus nunca falou que ia ser fácil. Se olharmos a história dos discípulos, se olharmos a história de todos aqueles líderes que se colocaram diante do Senhor para transmitir essa luz verdadeira, foram homens perseguidos, presos, decapitados. Mas uma coisa é certa: um dia estaremos eternamente com o nosso Senhor. Este candelabro, esta candeia, a igreja ela está enxertada nela. E Apocalipse 2, de 1 a 5 diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva a mão direita as 7 estrelas que andam no meio dos 7 candelabros de ouro.
Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que te declararam apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Que igreja maravilhosa, não? Uma igreja que manifestou a luz de Cristo, uma igreja que foi de acordo, que foi contra aqueles que estavam querendo defamar a palavra, uma igreja que não aceitou aquelas ideologias. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Você suportou as provações, você suportou as perseguições, aquele desânimo que às vezes queria abater você, você suportou aquilo. Que bênção! Mas o Senhor diz a essa igreja de Éfeso: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Percebe a importância da luz verdadeira? Quantas vezes nós murchamos por conta do nosso olhar para o próximo? Quantas vezes o homem nos desanima? Quantas vezes as aflições nos desanimam? Até nós mesmos nos desanimamos. Nós olhamos para o espelho e falamos assim: tá louco, eu não consigo, tá louco. Até nós nos sabotamos. E o Senhor olha para o seu coração e olha para o meu coração hoje e fala assim: cadê a luz que eu prego todos os domingos? Todas as vezes que vocês estão juntos para cultuar o meu nome, como tem brilhado esta luz? Cadê o seu primeiro amor? Cadê aquela comunhão que você tinha lá no comecinho da sua conversão? Como você era maravilhoso naquele momento onde pregava a palavra de Deus e você não via a hora de compartilhar com os seus amigos. Muitas vezes, como o Márcio muitas vezes fala, a gente fala ensimesmado. Acertei, Márcio. Ensimesmados. Muitas vezes nós nos tornamos mimimi. Essa palavra de Deus, ela fala assim: será que alguém traz uma lâmpada, o conhecimento da palavra de Deus, o poder da palavra de Deus, a iluminação que somente Deus pode dar ao homem? Este conhecimento que eu estou passando para vocês, guardado, escondido em algum lugar, na sua redoma, na sua vidinha. Precisamos evangelizar, expandir o reino de Deus através dessa verdadeira luz. As coisas ocultas, o Senhor é quem revela a nós. É o Senhor que dá o poder para a sua igreja de pregar o Evangelho. E quando nós vemos uma alma sendo resgatada das mãos do diabo, resgatada das trevas, nós choramos. Nós nos alegramos porque nós sabemos que não foi nós quem tiramos ela dali, mas o Senhor manifestou e revelou a sua palavra naquele coração. Trouxe luz àquela vida, para que ela possa ser, então, ela entender a manifestação da luz de Cristo Jesus. Meus irmãos, muitas vezes o desânimo ele bate em nossos corações. Por causa de nós mesmos, por não olhar e prestar atenção na palavra de Deus, mas olhar e prestar atenção no homem pecador como eu. Este homem, ele me frustra. E eu frustro este homem. Mas nós temos a luz de Cristo. Devemos ser, meus irmãos, como faroleiros.
confinados em Cristo, a nossa torre, e saber que esta torre, com todas as ondas e as intempéries dessa vida, com toda a tempestade que nós recebemos com os nossos problemas, com os nossos desânimos, com as nossas doenças, com tantas coisas que podem querer nos desanimar, essa torre ela é firme. Mas ali naquela torre em Cristo, tem um homem, uma pessoa que foi resgatada pelo seu sangue. E ela está ali para manifestar a luz de Cristo em sua vida. Para que aqueles que passam esse problema também, como você passa, possam ver que você tem um porto seguro. Que você está firmado em Cristo Jesus. Um bom ensinamento, ele é reverberado quando o ensinamento é vivido por quem ensina. O verdadeiro ensinamento, a verdadeira palavra de Deus, ela é reverberada de maneira certa se quem prega, é a nossa responsabilidade da pregação da palavra de Deus e como igreja, vive esta palavra na sua intensidade. Como tem sido sua vida? Como tem sido esta luz que nós temos em nossas mãos? Esta palavra de Deus, que é luz para o mundo. Jesus Cristo, que é a nossa salvação. Como nós temos demonstrado esta luz para o mundo. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Possamos sair daqui edificados, Senhor, por esta palavra. Que possamos entender, Pai, que esta luz, esta candeia que é Cristo Jesus em nossas vidas, possa ser refletida, Pai, por todo mundo. Que as pessoas possam olhar em nós e ver essa verdadeira intensidade dessa luz. Que elas possam encontrar, Senhor, em Cristo, salvação. Esta luz, Senhor, que expulsa as trevas. E esta luz que revela também o que nós devemos fazer para termos mais comunhão contigo. Perdoa as nossas falhas. E que nós possamos, Pai, olhar e prestar atenção em Ti. Não no homem que é falho, que é pecador. Mas que possamos olhar e prestar atenção unicamente na Tua palavra. Nessa luz verdadeira. Para que possamos, então, Pai, refleti-la para aqueles que necessitam refletir em nossa casa, em nosso relacionamento interpessoal, em tudo que fazemos, Pai. Que Teu nome seja refletido, que possamos estar vivendo a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.